Vamos ouvir Dom Luiz Soares Vieira, o arcebispo emérito de Manaus, traz a sua experiência direto da região amazônica. Quando nós lemos as primeiras páginas da Bíblia, do livro do Gênesis, encontramos a criação. São duas narrativas que falam da criação do mundo. Então nós percebemos uma coisa muito interessante, não é? Deus faz uma casa para seus filhos morarem. Essa casa é o nosso planeta e faz com carinho. Nós vamos vendo lá Deus dizendo e tudo era bom, e tudo era bom, e tudo era bom. E realmente foi assim, quando a casa estava pronta, Deus cria então o homem e a mulher, quer dizer, cria a humanidade, nós. E era realmente bonito. O paraíso, o jardim na Bíblia é o símbolo da felicidade. Então, o homem e a mulher são colocados num jardim com rios que correm, os animais, tudo numa harmonia espetacular, né? Então, o mundo, vamos dizer, o planeta Terra é realmente uma casa que Deus preparou com carinho para nós todos. E tudo ia indo bem, até que o homem e a mulher usaram mal da sua liberdade, porque a liberdade também é realmente uma coisa muito, muito importante, valiosa, que Deus nos deu. Então nós temos a capacidade de escolher o que nós realmente queremos, desejamos. E o que acontece? Infelizmente, entrou o pecado e aí a coisa desandou. E a desarmonia entre o homem e a mulher, entre os irmãos, a história de Caim e Abel, também a história dos animais que se voltam contra o homem, depois as relações do homem e da mulher com Deus, e aí então realmente tudo, como diz outro, azedou, não é? E nós temos então a história da humanidade que, em geral, é um conflito do homem com a natureza. Isso é interessante, né? Conflito do homem com a natureza. Quando nós vamos vendo a história da humanidade, isso se repete com muita frequência. Por exemplo, a Europa acabou com as florestas. Agora estão percebendo o erro que fizeram, estão replantando, né? Eu vi na Alemanha uma região que a Floresta Negra, que eles chamam, mas em outras regiões também da Europa, se sente a necessidade de recuperar a natureza. Agora, por exemplo, no hemisfério norte, está havendo uma seca que impressiona. Dizem que faz 500 anos que não há uma seca como essa que está acontecendo. Quer dizer, o mundo está descontrolado. Por que o mundo está descontrolado? Eu era bispo de Macapá, como o padre Paulinho falou, e eu visitava muito o interior. Foi uma época assim de visitas muito frequentes mesmo. E uma vez estava visitando e procurei visitar casa por casa, né? E estava numa região até não muito longe de Macapá, e me levaram numa casa, uma casa de madeira, muito bem feita, por sinal, mas eu estranhei, faltavam 2 paredes. Eu não quis perguntar, porque lá na região, afinal de contas, não faz frio, então eu encontrei casas que não tinham parede nenhuma, né? Mas quando saí eu estava muito curioso e perguntei para as pessoas que estavam comigo o que tinha acontecido, uma casa com um material tão bonito, uma madeira tão boa, uma madeira de lei, estava sem duas paredes. Então eles deram risada, depois contaram para mim, a família naquela época não usava fogão de gás, eu tinha um fogão de lenha, e eles tinham preguiça de ir no mato, começaram a queimar a parede. Queimaram 2 paredes, né? Eu fiquei pensando, mas que coisa, que idiotice, meu Deus do céu, né? Mas nós estamos fazendo a mesma coisa. Deus fez uma casa bonita para nós, uma casa que nós podemos viver bem, não é? Temos todas as possibilidades. Estamos queimando as paredes da nossa casa, estamos destruindo a nossa casa. E se destruirmos nossa casa, o pior é que nós não temos para onde ir. A humanidade não tem para onde ir. Então precisamos realmente cuidar da nossa casa.
eu visito as casas de vocês e fico, assim, bem impressionado. Como vocês cuidam de suas casas. Vamos cuidar da nossa casa também. Eu tive uma experiência muito grande, foram quase 29 anos, na região amazônica. E o que eu percebi? O povo da Amazônia, ou a Amazônia, ele sabe cuidar da natureza, mas a Amazônia começou a ser invadida por pessoas de vários lugares, nordestinos, pessoal do sul do Brasil, e principalmente do sul, quando fizeram Itaipu, muitas pessoas perderam suas terras e foram naturalmente para Roraima, na Rondônia melhor, né? E entrando pelo Acre, entrando pelo sul do Amazonas, e são pessoas que acho que devem derrubar tudo que é árvore para plantar. Tem que plantar, verdade, mas que seja uma maneira racional. Eu vi a maneira como estavam destruindo a floresta, põe um trator de esteira de um lado, um trator de esteira do outro, uma corrente aquelas grossas e vão levando as árvores. Quer dizer, uma coisa totalmente fora de lógica, né? E aí, então, percebi como é importante que nós tenhamos a consciência de que nós estamos na nossa casa, precisamos proteger nossas casas, nossa casa, os nossos rios, nossas águas, as árvores também. Vamos plantar, precisamos plantar para viver, mas precisamos pensar no futuro. O grande problema, viu, Padre Paulinho, que eu acho em nossos dias, nossa geração se esquece dos que virão, do futuro. Quer dizer, agora tudo bem, para nós tudo bem, mas e aqueles que virão? Os netos, os bisnetos, tataranetos e outros que virão depois, o que eles vão encontrar? Estamos querendo aqui no Brasil acabar com todos os minérios que existem no subsolo. E o que vai sobrar para esse pessoal que virá? São descendentes das nossas gerações. Nós temos uma dívida com relação ao futuro também. E isso precisa ser, assim, muito pisado e repisado. E então, eu queria deixar essa mensagem, acho que já falei bastante, né? Olha, vamos cuidar da nossa natureza. Nossa natureza, ela é importante. Precisamos plantar soja, milho, cana, tudo isso. Sim, mas respeitando a nossa natureza. Tudo é possível conviver. Agora, tem áreas que precisamos realmente preservar, que são áreas que são importantes para o clima. Já estamos sentindo, assim, com muita força, a mudança de clima. A mudança climática já é uma coisa da qual ninguém duvida, não é? Eu tive a oportunidade também de participar de 2 simpósios internacionais sobre o clima. Os 2 foram em Roma, com especialistas, com economistas, com pessoas de peso. E uma delas foi com os bispos do hemisfério sul. E o que os bispos contam que está acontecendo por aí, realmente nos deixa impressionados. O Oceano Pacífico seu nível está se elevando, já encobrindo ilhas, algumas ilhas, né? Um bispo contando em uma comunidade, teve de sair e hoje só se vê as cruzes do cemitério. Alguns deltas, né? Eu tive a oportunidade de visitar a foz do Rio São Francisco. Na maré baixa, a gente passa de um lado para o outro do rio a pé. E antigamente era navegável. Quer dizer, estão acontecendo algumas coisas que nos alertam. É tempo ainda de nós vencermos isso. Uma questão que se levantou, que eu até participei também disso, né? Se a mudança que está havendo, a mudança climática, é uma coisa natural ou é uma coisa provocada. E, então, a discussão de um lado ou de outro, alguns dizendo que são fenômenos que acontecem ciclicamente, quer dizer, vamos dizer assim, naturalmente,
milhões de anos ou milhares de anos, não sei, não é? Portanto, é uma coisa natural, não é o homem que está intervindo. Outros dizem que é o homem que está provocando isto. Mas, realmente, eu acho que a questão é essa, a conjunção dos dois fatores. A mudança climática é um fenômeno que acontece de tempos em tempos. Então, talvez seja agora que está acontecendo. Mas o que está também acontecendo? Nós estamos apressando isso. Então, antigamente, eles tinham um tempo para se ajustar. Agora está muito rápida. Então, países pobres, por exemplo, estão passando por situações calamitosas mesmo. Né? Então, eu acho que nós temos de prestar muita atenção e pedir ao nosso Deus que nos ajude a entender. E é isso que eu vou pedir agora, uma pequena oração. Pai do céu, nosso Criador bondoso, nosso Criador que pensou em nossa felicidade, Pai do céu, que nos criastes para sermos felizes e nos deste todas as condições, dando-nos uma casa para morar, uma casa que é realmente um palácio. Pai do céu, nós precisamos de vossa ajuda. Pai do céu, ajudai-nos a entender que nossa casa precisa ser preservada, porque não é o nosso futuro, é o futuro das outras gerações que virão. Pai do céu, peço luzes para que todos os governantes, as pessoas que estão aí no trabalho, as pessoas que se interessam pela natureza, se despertem cada vez mais para o respeito com a criação. Pai do céu, olha, nós temos uma oração dirigida a vós que diz assim, que o Espírito Santo renova a face da terra. Que o Espírito Santo renove os nossos corações, as nossas mentes, para nós nos dispormos cada vez mais a preservar, a conservar, a melhorar essa casa que vós nos destes. Pedimos por vosso Filho, que é nosso Salvador, Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.